aqui na Bahia, quando a gente pergunta se tá tudo bem, geralmente a gente ouve uma resposta como: "Tá tudo 12/8", como se tivesse tudo normal. Mas, falando em pressão arterial de verdade, 12/8 já não é mais um parâmetro aceitável. Se tá tudo 12/8 por aí, pode ser que você já esteja em risco. Eu sou Mayara Padrão e esse é o Obesidade em Pauta, o podcast do Hospital da Obesidade, trazendo os mais diversos assuntos para você entender a obesidade e o seu tratamento em toda a sua complexidade. Portanto, se esse é um assunto que te interessa, pode encaminhar para quem você de repente acha que também possa se interessar. Hoje nós vamos falar com 2 craques do coração. Eu estou aqui com a doutora Alessandra Seabra, que é cardiologista do Hospital da Obesidade, já com 9 anos de atuação. Ela é cardiologista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, com atuação em emergência cardiológica, unidade coronariana, laboratório de doença coronária, insuficiência cardíaca e obesidade. E também aqui com a gente hoje, Eduardo Lisboa, que é cardiologista, médico do esporte e tem atuação com testes funcionais, cuidando de atletas profissionais e amadores que resolvem se arriscar aí cuidando do coração. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Doutora, que história é essa de que 12/8 não é mais um parâmetro aceitável? E existe muito sensacionalismo em torno dessa afirmação. Nas redes sociais a gente tem ouvido falar muito disso. Explica pra gente exatamente por quê. Ah, obrigada pelo convite. Bom, em 2025 houve a publicação da nova diretriz de hipertensão arterial e houve uma mudança no que se considera a pressão arterial considerada normal. Então, antes, pressões de 12/8 eram ditas normais. Agora não. A partir dessa mudança, pressão acima de 12/8 já entra na categoria de pré-hipertensão. Então quer dizer que a gente precisa ficar assustado, Eduardo? De repente, a gente 12/8, eu preciso me preocupar de verdade já? É o que eu acho, assim, foi um movimento muito interessante que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, fez, né, porque a gente sabe que a hipertensão é muito conhecida a fisiopatologia, muito conhecida as complicações, é a principal causa que leva a doenças cardiovasculares à mortalidade, né, isoladamente. E a gente não estava conseguindo tratar, não estava conseguindo mexer nesse controle, né. E aí você colocando esse cenário que você está numa fase que está próximo da hipertensão, acho que chama mais atenção, né. A ideia não é medicalizar logo isso aí, né, mas é chamar atenção para mudança do estilo de vida. Então, assim, muita gente achou que isso aí é uma maneira de você, fazer Dê mais remédios para vender mais pressão. remédio e tal, não é essa a ideia, ao contrário, né. É tentar pegar a cascata da hipertensão, da doença cardiovascular no começo, entendeu. E acho que foi um movimento muito certo isso aí, né, porque antes ele ficava muito confuso até a classificação de certa forma, porque ele botava pressão ótima, depois pressão normal limítrofe, depois ali que era pré-hipertensão e depois vinha estágio 1 e tal. Então ele meio que juntou as 2 coisas, né, o que era ali normal e normal limítrofe virou ali aquela já pré-hipertensão, não tem mais essa pressão ótima, da pressão só normal, abaixo de 12/8, que é o ideal. Sim. E aí você hoje sabe mais ou menos onde é que você está ali, no seu cuidado de saúde, né. E aí você pode de repente se dar acima do peso, se preocupar em perder peso, né, porque isso é uma coisa que controla bastante pressão, Sim. se baixar alguns milímetros de mercúrio, próximo até de uma dose de um antihipertensivo, né. Você pode de repente começar a tratar, o seu não digo tratar, mas mudar o seu estilo de vida para ficar mais ativo, né, se você é um cara sedentário. Então tudo isso vai ajudar você controlar a pressão antes que você de fato entre no estágio de hipertensão propriamente dita e precisar de medicamento. E falando em medicamento, 13/9 já é uma pressão que precisa se de uma medicação, por exemplo? Atualmente, a categoria de pré-hipertensão, vai dos 12/8 ao 139, né, e de 80 a 89. Porém, esse paciente que está entre 12 e 13 e 8 e 9, esse paciente que está ainda na categoria de pré-hipertensão, ele não vai ser um paciente provavelmente medicalizado. Por quê? Porque o objetivo desse paciente é que ele mude o estilo de vida dele, né, ele faça atividade física, ele controle a alimentação, ele regule o sono, combata o estresse. Essas são medidas que vão ter um impacto, muito positivo na pressão arterial. E esse indivíduo, no futuro, provavelmente ele vai conseguir não desenvolver hipertensão. Esse é o objetivo dessa nova categoria, é selecionar esses pacientes que estão na pressão entre 120 e 139 e 80 e 89, eles podem, de forma muito precoce, evitar que essa doença se instale no futuro. Porém, existem pessoas que já têm um risco cardiovascular mais alto. Por quê? Porque eles já sofreram alguma lesão cardíaca no passado, são pacientes com doença renal. Então, esses pacientes, mesmo com a pressão entre 130 e 139 e 80 e 89, esse paciente pode ser que ele precise de uma terapia farmacológica.
porém o diagnóstico de hipertensão na população em geral é acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio. Para começar a tomar o remédio. Exato. E a gente sempre costuma falar também que pressão geralmente não tem cura, né, faz parte aí de uma condição que a pessoa, de repente, recebe uma sentença de que precisa tomar remédio para a vida inteira. Essa mudança de hábito, ela é capaz de reverter um quadro hipertensivo dito crônico para uma coisa que realmente possa ser você possa conviver sem a necessidade de tomar uma medicação permanente? Olha, a hipertensão arterial é uma doença crônica não transmissível e muito prevalente. Então, na maioria das vezes, os indivíduos com a pressão arterial acima de 140 por 90 precisarão de terapia farmacológica. A pergunta que diz respeito ao se essa terapia será por toda a vida, isso é muito relativo, porque esse paciente pode ter uma mudança no estilo de vida dele, que vai, por exemplo, impactar numa redução do peso, numa prática de exercícios, no controle da alimentação, regulação melhor do estresse. E isso vai ter um impacto muito positivo na pressão arterial. Falando mais do peso, por exemplo, quanto maior o peso do paciente, maior a chance dele ter a hipertensão arterial. E o contrário também acontece. Se esse paciente que tem um peso que está acima do ideal, um sobrepeso ou propriamente a obesidade, ele perdendo peso, isso tem um impacto muito bom no controle pressórico. Então, isso pode vir a acontecer dele não precisar mais da terapia farmacológica, mas não significa que o paciente está curado da hipertensão. Esse paciente continua sendo hipertenso por toda a vida e ele deve ser acompanhado por um médico e monitorado essa pressão periodicamente. Se livra do remédio, mas nem tanto, né, de ficar Exatamente. acompanhando isso. E aí falando em mudança de hábito, a gente tem visto, Eduardo, você que acompanha aí os atletas amadores, está presenciando esse movimento mais de perto, que é de as pessoas simplesmente resolverem praticar atividade física, influenciados pelo movimento, da noite para o dia, de uma hora para outra, mesmo sendo sedentários e estando acima do peso. Qual é o risco, e falando em pressão arterial, de começar a praticar atividade física sem esse cuidado? Pois é, a gente fala assim que se tem 40 a mais, né, ou 35, 40 a mais, você tem que medir a pressão pelo menos uma vez para ver como é que anda, né. Sim. Não necessariamente se você está acima do peso ou não, porque ela pode pegar até atletas mesmo, né. Já cansei de ver no consultório o cara que às vezes passou até por outras avaliações, médicas até que não levaram em consideração medir a pressão, porque achou que por ele ser atleta talvez não precisasse, até mesmo outros profissionais de saúde que eu acho que deveria estar rotulado, não só o médico, né, assim, de repente uma parede de pressão automática, você consegue ter uma medida de pressão legal, e aí você dá um diagnóstico de uma doença que muitas vezes é assintomática mesmo, né. Então o fato de você ser atleta não tira a sua possibilidade de você ser hipertenso também, infelizmente. Ainda mais se tiver um caráter genético, tiver a família por trás, a gente sabe que negros também têm uma tendência maior a ter hipertensão, né. Então a gente tem uma população negra muito grande aqui na Bahia, em Salvador. Então você precisa fazer uma triagem independente de ter sintomas. Tem 35 anos, 40 ou mais, você tem que fazer sua avaliação de pressão arterial. E aí você pode montar o cenário que de fato tem algumas coisas que você vai modificar o estilo de vida e você vai controlar aquilo ali, né. Sim. Perder peso, né, como a gente estava comentando aqui, a alimentação que você corta o sal, a gente brasileiro bota muito sal na comida. Então quando a gente faz uma análise básica, assim, no recordatório alimentar, você vê que você tá com 3, 4, 5 vezes a mesma carga de sal que deveria estar ingerindo. Então, às vezes, só de controlar sal, já peguei casos assim, voltar a fazer uma atividade física regular, perder peso, né, isso Precisa dar já uma faz melhorar o sono, porque a gente sabe que a hipertensão às vezes vem dessa questão da apneia do sono, do estresse e tudo mais, você começa a normalizar. Mas tem casos que são de hipertensão essencial, de caráter às vezes muito mais genético, familiar, que você tem que medicar e às vezes isso inclusive é um risco maior para o atleta, né. Inclusive até para performance, falo com ele, até para performance é ruim. Imagine, e se você você não tem pode performar tanto, que geralmente a tendência é a pressão subir. imagina até você tem um coração que está querendo bombear, levar um sangue oxigenado, né, e ele vai encontrar uma resistência, né. Na saída daquela Pra aquela veia, e resfriamento aí de daquela artéria repente que está pressionando, né, que está fazendo uma resistência naquela saída, naquela entrega de sangue oxigenado que você precisa para o esporte, né. Então isso vai comprometer, de certa forma, a performance também. Então, às vezes eu pego eles assim: "Ó, não é só porque você vai melhorar a sua pressão, ficar mais baixa no número não, mas também pode ser que você performe melhor". Então, assim, é uma das coisas que porque realmente é difícil ver você tomar um medicamento e você não sente nada, né. Essa é a grande dificuldade que a gente tem, as doenças crônicas, né. O próprio controle de colesterol, controle de pressão. Se o cara não sente nada e é um medicamento que não, entre aspas, não vai melhorar nada na vida dele, né, ele não vai sentir isso diretamente naquele momento, ele não ele aceita não tão de maneira aceita. tão fácil assim. E muitas vezes acha que pode tomar em um dia, não tomar no outro,
se por acaso esquecer também tanto faz, né. E na verdade você acaba levando em consideração uma doença que é a principal, isoladamente que leva a causa de morte hoje no Porque Brasil. você pode ter um AVC, por exemplo, sem ter sintoma nenhum Exato. prévio, né. E é engraçado porque às vezes você pega um atleta que, tá com N suplementos tomando, né, alguns de fato têm efeitos interessantes, outros nem tanto, mas tem aquela prescrição gigantesca, às vezes que não precisaria, e quando você fala que quer dar um remédio de pressão para ele acha um absurdo, por exemplo, né. Toma todos os suplementos do mundo e É, quando vai tomar um remédio teoricamente o suplemento que tá tomando tem muito de cápsula ali também não é, de alguma forma, né, e às vezes tá interagindo de um jeito que não é legal, né. E aí o cara deixa de tomar um remédio de pressão que vai realmente impactar na vida dele, porque de certa forma é realmente o que vai modificar ali naquele tudo que ele tá usando de forma de saúde, porque aquele suplemento muitas vezes melhora pouca coisa em relação à performance e tal, mas não vai agregar tanto na saúde quanto controlar a pressão, né. Então eu chamo a atenção muito disso aí, mas é difícil, porque o suplemento ele vem com aquela capa de saúde, pelotado com de com saúde. performance, que vai fazer você melhorar. O medicamento não, ele só não vai fazer você piorar teoricamente, né. Então a gente tenta mexer nisso aí, porque, faz parte do papel da gente como médico profissional de saúde, educar. Então eu tento muito educar no consultório, porque acho que isso faz a diferença, seja para atleta ou não, né, e tentar mostrar para eles como que isso vai impactar lá na frente, né, a gente pensa muito no imediatismo. Vai ter que pensar daqui a 20, 30 anos, né, tá saudável, tá bem, e continuar performando legal, praticando seu esporte do jeito que você gosta, Porque é ao longo da vida. possível, né, você tá aí com o caso do seu pai que tá virando atleta agora depois já na melhor idade. Doutora, lá no hospital, onde a obesidade é tratada de uma forma completa, a gente estava conversando aqui antes do episódio começar, o cardiologista ele costuma ser ali aquele médico principal, é o médico que tu quem é obeso certamente precisa de um cardiologista, mas existe toda uma estrutura, né, mas não deixa de ser a especialidade, digamos assim, que mais é impactada, digamos, ou não? O que que você pensa sobre isso? Assim, a obesidade é uma doença que se associa muito fortemente com condições cardiovasculares, como, por exemplo, o infarto, a insuficiência cardíaca, arritmias, como a fibrilação atrial. Então, o paciente com obesidade é mandatório que ele seja acompanhado por um cardiologista, porque, inclusive, faz parte do acompanhamento cardiológico a estratificação de risco desse paciente. O que seria isso? Eu fazer uma avaliação, conforme as taxas metabólicas que esse paciente apresenta, de qual o risco cardiovascular dele desenvolver uma doença aterosclerótica, como, por exemplo, um infarto, um AVC, ou até morte por doença cardiovascular. Então, hoje, por exemplo, as sociedades médicas brasileiras, internacionais, recomendam muito o uso de um score, que é o Score Prevent. Então, esse score avalia o risco cardiovascular de um paciente ter um evento que pode levar à morte, como por exemplo o infarto, o AVC, em 10 anos e em 30 anos. E qual é a vantagem disso? Porque hoje eu posso ter um paciente de 30 anos no meu consultório e que eu consigo avaliar qual é o risco dele ter um evento em 10, em 30 anos. E a partir dali eu já dá uma Preventivamente. trabalhar preventivamente e, ao mesmo tempo, já identificar quais são as variáveis que ele hoje já tem, que colocam que trazem um risco maior para ele, que a gente precisa cuidar. E as sociedades médicas têm sido muito mais ativas na questão da prevenção cardiovascular. Então, em todos os locais, né, não só as diretrizes brasileiras. Então, existe muito mais rigor na perseguição das taxas, das metas de tratamento, metas para hipertensão, metas para colesterol, para controle glicêmico, entre outras. Por quê? Porque a doença cardiovascular é a que mais mata no mundo. Exatamente, e aí mas o hospital ele trata é interessante falar que o hospital ele trata o paciente nessa complexidade toda. Exatamente. Então, o paciente internado no hospital da obesidade, ele interna para o tratamento da obesidade de uma forma mais global, né. Vão ser pensadas em propostas para ele ter uma perda de peso adequada e, ao mesmo tempo, as comorbidades controladas. E o meu trabalho como cardiologista lá é muito forte em prevenção cardiovascular. Às vezes é a prevenção primária, que é o paciente que nunca foi acometido por uma doença cardíaca, ou prevenção secundária, ou seja, um paciente que eu tenho que já teve um infarto, já teve um AVC. Então, esse é um trabalho que a gente realiza no Hospital da Obesidade. Enquanto o paciente está internado, o foco é muito em cima das metas, das diretrizes brasileiras e internacionais. Entendi. E no caso de alguém, Eduardo, que já vem medicado, eh, e
e mesmo medicado detecta, assim, um episódio de pressão alta, do nada, assim, de repente. A pressão é um mito ou é uma verdade essa questão de que a pressão ela só aumenta quando eu tenho algum estímulo emocional, quando eu fico nervoso? Em que situações eu preciso ficar, assim, atento, e já tendo essa predisposição, em que situações ela pode vir a ter essa alteração? A pressão da gente ela nunca é exata, né, não é um reloginho. Se a gente for pegar aqui, nesse mesmo momento, medir a pressão, medir daqui a 5 minutos, Ela vai estar um pouquinho cada momento vai estar um pouco diferente, né. Por isso que existe exames como o mapa, né. Você faz várias medidas e você observa tendências, né. sim. Durante o dia, durante a noite, qual momento que pode estar mais alto, mais baixo, né. Então assim, eu nunca, faço nenhum tipo de demonização ou faço um terror no sentido de que ele tem que ficar medindo a pressão o tempo inteiro, qualquer momento, né, porque se você tomou um café, né, Vai fez um aumentar um esporte, pouquinho. acabou de fazer uma atividade física, subiu uma ladeira, né, parou, está estressado e mediu a pressão, possivelmente ela vai estar um pouco acima do normal, né, é possível que isso aconteça. Então, assim, o momento que você mede a pressão é muito importante. Então você tem que estar sentado, né, o protocolo que a gente faz, por exemplo, para medida residencial de pressão arterial, existe uma orientação que a gente faz para o paciente medir em casa, né. E você não pode ter acabado de comer, nem tomar café, nem estar com a bexiga cheia, nem estar, muito se movimentando, tem que estar relaxado, a perna não pode estar dobrada, a posição do manguito que você mede. Então todas as orientações para você tentar pegar o máximo possível uma pressão estável, né. E você faz isso várias vezes ainda assim, né, e no final você faz uma média para entender. Então, assim, você mediu a pressão isoladamente, até mesmo em consultório, porque a gente sabe que tem aquela pressão do jaleco branco que a gente chama, né, Sim. a ansiedade do paciente que vai medir a pressão na hora, e aí eu já vem casos de pressão bater 17, 16, e aí você: "Pô, não é possível, esse cara é hipertenso". E aí quando você mede para medir, pede para medir em casa, faz um mapa, pica ou outro, a gente vê que tá normal na verdade, né. Mas tem realmente essa hiperatividade ali na hora que vai fazer um exame, um estresse, né. Então a gente tem que medir mais de uma vez no consultório, medir fora do consultório, e não assustar logo de cara o paciente. Explicar isso, que a pressão não é um reloginho 11, 12 o tempo inteiro. Ela vai variar bastante ao longo do dia, né. Mas você precisa entender a tendência dela. O normal não é que ela fique alta quando você está relaxado, né. E a gravidade ela está relacionada à questão dos sintomas? Se eu não tenho sintoma não é tão grave? Não necessariamente, esse é o problema. Às vezes sim, às vezes você pega um pico hipertensivo realmente intenso, né, e pode levar, por exemplo, que a gente chama até edema agudo de pulmão, que é uma situação que faz com que o coração ele não se dê bem com aquela sobrecarga pressórica e faz uma congestão pulmonar, entra líquido onde não deveria entrar, né. Então existem situações com pico hipertensivo muito alto, pode ter repercussão, né. Inclusive até mesmo com ataque isquêmico transitório, um AVC, etcétera, que a gente chama de crise ou urgência hipertensiva. Mas normalmente são pressões muito elevadas, acima de 180, né. 190, 200, que aí pode dar realmente um sintoma. Mas às vezes com 170, 180, 160, o paciente às vezes não sente nada, e é uma pressão importante, assim, do ponto de vista, de sistemas mesmo, né, porque isso aí vai levar uma sobrecarga nos rins, por exemplo, sobrecarga no sistema ocular, no sistema cardiovascular, no sistema neurológico, né, que não está preparado para ficar com aquela pressão alta o tempo inteiro. Então isso aqui é o problema da hipertensão, né, aquela pressão mantida alta, sobrecarregando os órgãos durante muito tempo. E aí que você vai começar a ter as lesões dos órgãos-alvos que a gente chama, né. Disfunção renal, grandes causas E de às vezes disfunção vai renal. acontecendo aos poucos também, né? Aos pouquinhos, exatamente. E você não sente. Quando você vai ver, você já está com o rim com problema, sem conseguir urinar, filtrar direito, entendeu. Já está com o coração hipertrofiado, aumentado de tamanho, sem conseguir bombear. Então são lesões que vão acontecendo progressivamente. E aí quando tem essa lesão de órgão-alvo que a gente chama, já é uma lesão que muitas vezes é irreversível, né, esse é um problema também. É uma coisa que vai o efeito é efeito cascata, né. Lá no hospital, doutora Alessandra, já teve algum caso, assim, de cura da pressão alta? Paciente que entrou cheio de remédios e ao longo dos meses de internação, quando saiu, já não precisou tomar remédio, por exemplo, no momento da alta, isso já aconteceu? Tenho muitos casos assim, muitos. Muitos pacientes que são admitidos, hipertenso mal controlado, que usam 3, 4 classes de antihipertensivos, e lá dentro, sob o acompanhamento médico, com uma proposta de emagrecimento, e toda a equipe multidisciplinar dando assistência a esse paciente, ele começa a emagrecer, e a gente observa uma média a média de pressão dele começa a reduzir. E muitas vezes ele, mesmo sem ter sintomas de hipotensão, a gente já faz ajustes nos remédios, nos medicamentos antihipertensivos, mas respeitando as outras comorbidades, porque às vezes o paciente já tem uma lesão renal
Então, nem todo então já torna a situação, assim, um pouco mais complexa para retirada de antipertensivos, né. A gente não se guia única e exclusivamente pela medida de pressão, a gente vê quem é esse paciente, o que que ele tem hoje, quais são as condições, as comorbidades que ele apresenta. Agora eu, no dia a dia, converso com os pacientes que estão internados lá, que, o Hospital da Obesidade não se propõe, a nível de tratamento, eu como cardiologista que faço o acompanhamento dos pacientes, a retirar remédio. Não é essa a proposta. Porque às vezes o paciente entra e pensa: "Ah, eu quero sair daqui sem remédio", como se isso também fosse parte do objetivo do tratamento, e não é verdade. Esse Pode acontecer, mas Pode acontecer, mas nem todos, não é 100% dos pacientes hipertensos que deixam de usar remédio lá durante o internamento, porque também existem aqueles que têm causas secundárias de hipertensão, né. Então, por exemplo, a apneia do sono é uma causa muito prevalente que está associada à hipertensão, né, doença renal crônica, hipertireoidismo, entre outras. Então, muitas vezes esse paciente, mesmo com ele tendo emagrecido um percentual importante do peso, 10, 15%, ele vai continuar necessitando do fármaco antihipertensivo. Assim, é importante ele entender o que a gente já disse aqui, a hipertensão, arterial, ela é uma doença crônica, então esse paciente, ele vai ser hipertenso uma vez que ele é diagnosticado, a partir daquele dia, pelo resto da vida dele. Então é necessário ter um monitoramento regular da pressão arterial e tomar as medidas necessárias para isso, para um bom controle pressórico. como o doutor Dan estava falando, ainda que ele dispense o remédio, ele precisa ficar monitorando sempre, porque pode ser que ele possa precisar voltar a tomar. Exatamente. Exato, é. Assim, uma coisa que eu converso com os meus pacientes também, é que o internamento hospitalar, ele tem todo um sistema que é para o paciente, digamos assim, a gente corre atrás de controle de comorbidades todos os dias, o tempo todo, de uma forma multidisciplinar, né. Então esse paciente é atendido pelo psiquiatra, é atendido pelo ortopedista, pelo endocrinologista, cardiologista, entre outros profissionais não médicos, nutricionista, fisioterapeuta. Então, ele tem as suas comorbidades controladas de uma forma global. E muitas vezes, isso também vai ajudar a ter um impacto positivo no controle da pressão, por exemplo, que é o que a gente está conversando. Mas a realidade, quando ele sai de alta, é diferente. Então, é necessário ele ter consciência de que o controle pressórico que ele está atingindo ali tem a ver com o processo de emagrecimento e com todas essas outras medidas instituídas e que a partir do momento que ele recebe alta, é necessário ele estar acompanhado com seu cardiologista ou assistente, para que o cardiologista avalie se ele realmente vai ficar com aquela dose reduzida de antihipertensivo, se vai voltar à dose anterior, ou se é um paciente que de repente não vai precisar mais por um tempo de antihipertensivo. Então, cada caso tem que ser analisado individualmente. Emagrecer continua sendo o melhor remédio de Sem todos, né. dúvida, sem dúvida. Já existem estudos realmente, estudos, ensaios clínicos, randomizados, que mostram que a perda de peso tem um impacto extremamente positivo no controle dos fatores de risco para doença cardiovascular, como a hipertensão, diabetes e o colesterol, que são os principais, né. Sim. Se eu puder complementar, eu acho que a obesidade foi muito tempo colocada de lado e marginalizada, assim, né, foi colocou nesse pedestal de doença, assim, né, como a gente tinha de hipertensão, de diabetes, e a gente sabe que na verdade é uma doença bem complexa, né, porque não é só realmente como tipo, muita gente falava, né, fecha a boca e faz exercício, você vai emagrecer, né. Tanto que tem um hospital hoje especializado nisso, né, assim, com tanta gente envolvida para conseguir controlar uma doença, né, Sim. e que está envolvida com um monte de doenças também crônicas, né. Então, assim, é o contexto social que a pessoa vive, né, o contexto da vida Psíquico. da família mesmo, a família que às vezes já tem um padrão, que é tipo, pais que foram obesos, irmãos que são obesos, né. Então, assim, E que isso é herdável, né. exatamente, que tem às vezes uma questão genética por trás também, né. Então, assim, é uma doença que precisa ser vista, né, não é à toa que hoje, realmente ganhou essa notoriedade, né, ainda mais com medicamentos novos que lançaram, que também são muito importantes, né, é interessante de falar que entrou, nesse cenário às vezes até de estética, mas é um medicamento que é importantíssimo para tratar a obesidade, que é uma doença que está envolvida As canetinhas com emagrecedoras. famosas canetinhas emagrecedoras aí, que vieram de fato para revolucionar, inclusive do ponto de vista cardiovascular, né. A gente sabe que elas também protegem o coração, então a gente vê como perder peso, Porque desinflamar a gente vê todos os
qualquer tipo de informação hoje chega sem filtro e a gente precisa ter cuidado com as informações. Já se falou, inclusive, que elas podem aumentar o risco cardiovascular. Como é que é isso, assim? Aí eu quero ouvir os 2 a respeito, falando nas canetinhas, vamos falar delas, assim, como é que vocês veem o uso das canetinhas e entre prós e contras, né, se é que existem, o que que vocês consideram que pesa mais nessa balança? É justamente o contrário, né. Os realmente mostraram o contrário, o oposto disso. Reduz risco cardiovascular. Elas reduzem. Reduz risco de doença coronariana, a doença aterosclerótica difusa, AVC, né. E o aspecto, pelo que a gente está vendo, não é só a perda de peso, né, é porque a gente sabe que a obesidade tem um caráter inflamatório, né. Então o obeso em geral ele está um pouco mais inflamado, e a inflamação crônica a gente sabe que está relacionada com doença cardiovascular. E elas acabam tendo esse efeito secundário aí de E reduzir a desinflamar. inflamação, exatamente. Então assim, durante muito tempo os medicamentos que foram utilizados para poder controle de peso e controle de obesidade, eles tinham até efeitos, ruins cardiovasculares de fato, né. Sim. Que faziam às vezes alterações vasculares, aumentava a hipertensão, né. Então não era muito bem visto pelo cardiologista. Hoje o cardiologista abraçou realmente esses medicamentos, porque ajudam a salvar o coração também. O sistema Salvam cardiovascular. vidas literalmente, né, como é que é lá no hospital? As Ex canetinhas, elas são bem-vindas? Falando um pouquinho, complementando o que o colega disse, existe um estudo que é emblemático. Bom, esse estudo ele teve como proposta avaliar, redução de risco cardiovascular. E para o paciente com obesidade e sobrepeso. Então, o objetivo primário do estudo era esse, era avaliar se o paciente, o uso da medicação, que foi a semaglutida, na dose 2,4 miligramas, injeção semanal subcutânea, se esse paciente teria uma redução da ocorrência de eventos cardiovasculares comparada ao grupo placebo, sendo que esses pacientes não eram diabéticos. Foi um total de uma média de 17.000 pacientes, um estudo muito robusto, e o resultado foi excepcional, mostrou que houve uma redução de 20% de chance do paciente ter um risco de ter um evento cardiovascular. Então, mostrando que, essa medicação tem uma ação muito além de controle de peso, que é muito positiva, por sinal, né, e sustentada. Ela tem um benefício realmente para o paciente com doença cardiovascular, porque isso vai diminuir o risco dele ter um novo evento para doença cardiovascular. No Hospital da Obesidade, a gente faz uma avaliação individualizada de todos os pacientes, e os pacientes que têm critérios clínicos que justifiquem o uso de medicações como análogos de GLP-1 e atirzepatida, a gente prescreve, né, deixando bem claro quais são os benefícios daquele tratamento, né. E esses pacientes, por exemplo, que já são cardiopatas, já foram pacientes que já foram cometidos por um infarto, um paciente que já fez uma revascularização miocárdica, que tem uma doença arterial obstrutiva periférica. Esse paciente também vai se beneficiar bastante, como eu já disse, da semaglutida. Então a gente já prescreve também num cenário de prevenção de risco cardiovascular, não só pensando que aquilo ali vai agregar ao tratamento da perda de peso dele. Até como manter esse peso depois que sair da internação deve ser importante também, né, Ah, ficar com com elas. certeza. Essas medicações injetáveis, né, elas vieram realmente também para mudar esse cenário, né, que o reganho de peso é muito grande. Quando o paciente faz um tratamento, é muito difícil e complexo a manutenção da perda de peso que ele conseguiu obter. Essas medicações vieram muito para ajudar o paciente a manter, esse peso por mais tempo, né. Entendi. Existe, por exemplo, a gente tá falando muito de pressão, mas às vezes eu tô com a pressão normal, tô com 12/8 ou menos, e eu tô livre desse risco, assim, seria o mais importante a observar? O que é que eu preciso observar falando em saúde cardiológica, além da pressão alta? A gente também tem que acompanhar os lípides, né, nos perfis de colesterol também é importantíssimo, que também não costuma dar sintoma nenhum, né. Sim. Tem a glicemia que tem que estar também bem controlada, aí também é um fator de risco altíssimo para o sistema cardiovascular, né, talvez um dos maiores isoladamente, assim, junto com a hipertensão, né. A hipertensão é maior porque de fato ela é muito mais prevalente, a gente tem em torno de 30% da população hipertensos aí. Diabetes fica na faixa dos 9 a 10%, né. Sim. Mas ela tem um impacto muito grande também nessa parte de doença cardiovascular. E o perfil de colesterol que a gente está entendendo cada vez mais, é que a gente tem que ser, entre aspas, mais agressivo, né. Então eu posso estar com a pressão normal, mas ter outros problemas aí Sim. escondidos.
nessas Porque outras assim que variantes. a doença cardiovascular, como doença crônica não transmissível, né, que a Alessandra estava comentando, ela tem um caráter muito insidioso, né, então, tirando situações muito específicas de uma hipercolesterolemia familiar, que ela tem um caráter desde a infância, né, que com a produção exacerbada do colesterol, boa parte acontece assim, aquele colesterol mais alto que vai se mantendo ao longo de 10, 15, 20 anos, né. E a gente tem hoje o conceito de carga de LDL, carga aterosclerótica. Vamos fazer o tempo de exposição que você está com aquele colesterol fora da meta, né. Mais ou menos como a gente pensava antes com a carga tabágica, né. Então se você fuma durante um ano, né, e parou, você vai ter um prejuízozinho ali, mas depois você vai ficar livre daquilo ali, né. Mas se você fuma durante 20 anos, mesmo que seja quantidade pequena, um pouquinho acima do que deveria ser, ou não é aquela quantidade É absurda, mais difícil isso de vai reverter. acumular e vai ser realmente uma carga tabágica muito importante para câncer de pulmão, etc. Então, hoje o perfil de colesterol aterosclerose, a gente pensa assim, então se você já tem 30 anos, mas você ficou do 30 aos 50, com aquele colesterol fora da meta, porque você achava que estava só um pouquinho acima e você podia esperar, e só com 50 anos você resolve tratar, você já ficou ali 20 anos sob exposição daquela aterosclerose, e talvez já tenha uma placa acontecendo ali, entendeu? E muita gente às vezes não trata e é Com surpreendido certeza. por um episódio, assim, fulminante, justamente porque não estava com a pressão normal e achou que tivesse tudo bem. E a placa de colesterol também ela não provoca sintomas muitas vezes, e o infarto nas coisas que a gente não tem uma falácia, assim, achar que o infarto vem sempre da obstrução que vai acontecendo aos pouquinhos, e aí tem uma hora que fecha o vaso inteiro, né. E pode acontecer de repente. Pode acontecer com a obstrução de uma placa de 10, 20%, entendeu. Que não vai dar sintoma, o cara vai fazer um super performance aí, vai correr uma maratona com aquela placa de 20% às vezes, não vai sentir nada, mas uma situação que pode inflamar ela de uma forma mais aguda, rompe aquela placa que está ali, e ela libera para o processo inflamatório que faz fechar o vaso de vez, aí infarta, né. Sim. Então você não precisa ter uma placa gigante de 70, 80, 90% para você infartar. Então isso é uma das coisas que eu chamo a atenção no consultório, o colesterol tem essa questão, se você identifica que tem alguma placa acontecendo, você identifica também em outras áreas, não só na coronária, né, para poder estimar o risco cardiovascular, você tem uma placa na carótida, você tem uma placa na aorta, então isso tudo já é sinais que você está sendo invadido, digamos assim, pelo colesterol, né. Você está para um processo aterosclerótico em curso, isso já coloca você num patamar de risco maior. Então você precisa ser mais agressivo e as metas que a gente hoje tem nas diretrizes se baseiam nisso. É você identificar sinais que chamam de subclínicos, você não sente nada, mas eles estão ali, Sim. e você tem que rastrear eles, senão você vai estar sob risco. É como a gente fala sempre daquele já falamos aqui em alguns episódios sobre o método gordinho saudável. Que às vezes tem uma pessoa magra, com pressão alta, e às vezes tem um gordinho que tá lá com: "Ah, minhas taxas estão normais, eu tô com a minha pressão normal, então eu tô saudável". Não é bem assim, né, doutora? Não, não, com certeza não. A obesidade já é conhecida e reconhecida como uma doença inflamatória crônica e ela está muito diretamente relacionada aos principais fatores de risco cardiovascular, como por exemplo a hipertensão, a dislipidemia, a diabetes, mas ela também, a obesidade, ela pode também causar danos diretos ao coração, na estrutura e na função cardíaca. Então, por exemplo, existe uma correlação muito alta com a obesidade e a insuficiência cardíaca. E muitas vezes esse diagnóstico para o paciente com obesidade é difícil, porque esse paciente muitas vezes confunde os sintomas, né, com a própria obesidade. Por exemplo, ele fica cansado quando faz esforço, ele não tolera muito esforço, uma fadiga, falta de ar, e fala: "Ah, eu estou com excesso de peso e isso deve estar causando esses sintomas", que muitas vezes existe o sedentarismo, existe um sono de má qualidade, existem outras coisas também relacionadas ali. Mas a insuficiência cardíaca pode estar presente, porque esse paciente tem a obesidade que aumenta a chance. Então, é importante que ele procure um atendimento em cardiologia, né, para que ele possa avaliar qual é o risco dele, fazer essa estratificação de risco, como eu já disse, né. Pode ser que ele chegue lá ao consultório médico e esteja tudo bem realmente, mas ele vai sair dali com orientações preventivas para evitar doença cardiovascular. E ao mesmo tempo pode acontecer dele descobrir condições já existentes ali
que muitas vezes ele não tinha o conhecimento e poderiam se desenvolver outras complicações de maior gravidade, né. Então é imprescindível que esse paciente tenha um acompanhamento médico. A questão do gordinho saudável, não preciso ir ao médico, não é muito legal. É importante que ele vá ao médico, porque a obesidade por si só já é uma doença que tem uma relação com a ocorrência de eventos cardiovasculares. É impossível que a conta não chegue, não é, Eduardo, de obesidade. Como é que a gente, eh, às vezes leva uma vida achando-se, né, teoricamente saudável, mas uma hora a conta da obesidade chega, não tem jeito, não é isso? E assim, impacta muito a qualidade de vida, né, tem que pensar nisso, né. Então assim, se você quer ter uma longevidade, a gente está falando sobre isso hoje em dia, né, longevidade, longevidade, então passa por ter um corpo que está saudável. E eu chamo a atenção inclusive quando você está, entre aspas, até com peso dentro da normalidade, mas uma composição corporal ruim. Isso também faz uma tá relacionado com uma sobrevida ruim e com qualidade de vida ruim no futuro, quando você envelhece, né. Daquela pessoa que tem um IMC, que é o índice de massa corpórea, que parece que está ok, né, mas você tem uma massa magra que é pequena, que é pouco desenvolvida, então relativamente ela tem uma gordura corporal alta também, então isso é uma coisa que também leva a comorbidade no futuro, né, e perda de funcionalidade. Uma das coisas que a gente chama que é a evolução dessa perda de massa muscular e função é a sarcopenia, né. Existe até o conceito de obesidade sarcopênica, tem até aquele obeso que tem pouca massa muscular, que é o pior dos cenários, digamos assim, né. Então a gente tem que analisar não só o peso, mas eu gosto de ver todos esses parâmetros de composição corporal, entender se ele tem massa muscular suficiente também. A gente sabe que além da aptidão cardiorrespiratória que está relacionado com sobrevida e performance, um músculo de qualidade também tá, né. Então quando a gente pensa em longevidade de verdade, você tem que ver o ambiente como todo, o indivíduo como todo. Ele tem que estar com peso adequado, mas com distribuição legal também de massa muscular, a questão da gordura visceral, que é uma coisa extremamente importante, mais relacionada ainda com doenças, né. Colesterol. Aquela esteatose hepática que você não valoriza, né. Então aquela gordura que está ali no aumento, aquela gordura que está em volta do coração. Então tudo isso aí a gente tem que analisar, porque uma pessoa que está com peso que parece normal, está com tudo isso acontecendo. A apneia do sono, né, a gente sabe que obesos e não obesos dão aquela roncadinha. Qual é a relação da apneia do sono? Quando é que a gente precisa se preocupar? Muitas vezes a gente não tem consciência disso, muita gente que ronca não sabe que ronca. Qual é o risco, né, o que que a apneia do sono, a relação da apneia com essa questão da saúde cardiológica, da pressão e Pronto, a apneia do sono é uma condição muito prevalente e tem muita associação também com a obesidade. É algo para a gente ter um cuidado, porque o paciente portador de apneia do sono, ele tem um risco maior de desenvolver a hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, doença coronariana, arritmias cardíacas, como a fibrilação atrial e até morte súbita. Então, é necessário ter um tratamento adequado para o paciente portador de apneia, que muitas vezes envolve o uso do CPAP e associação à perda de peso, porque esse é o principal tratamento nesse aspecto, a nível de prevenção cardiovascular. bom, quer dizer que aquele ronco que parece inofensivo, ou que a gente acredita que o único prejuízo dele é para o sono de quem está dormindo ao lado, por exemplo, pode ser inclusive motivo de uma morte súbita, por exemplo? Existe esse risco, doutora? Exatamente. Existem alguns pacientes que muitas vezes têm a apneia do sono e isso gera durante o sono, momentos em que ele para de respirar. E isso vai gerar uma cascata inflamatória, né, e repercussões dentro dos vasos e, consequentemente, a doença coronariana muitas vezes pode se desenvolver também, e isso gerar uma morte súbita. Então é muito importante que, se essa apneia for uma apneia moderada ou severa, que ela seja tratada adequadamente com o uso do CPAP. Casos mais leves, muitas vezes o processo de emagrecimento é suficiente para resolver. Porém, a maioria das vezes é necessário um tratamento mais específico para essa condição da apneia do sono. O CPAP é uma medicação? Não, Ignorantemente falando? é. O CPAP é uma máscara que faz uma pressão positiva e que o paciente mantém uma troca gasosa, uma ventilação controlada, adequada durante o sono, e ele tem por objetivo fazer com que aquelas pausas respiratórias deixem de acontecer. Então o paciente mantém durante o sono toda a respiração de forma regular. Eu posso morrer dormindo ou roncando então, Eduardo? Será? Bom, e falando, né, a gente falou do CPAP, do emagrecimento,
Para quem é obeso, começar a praticar esporte, se eu estiver, por exemplo, no ambiente do Hospital da Obesidade, onde eu tenho cardiologista, educador físico, nutricionista e tudo mais, mas eu estou fora desse contexto e quero, de repente, começar a praticar atividade física, eu não posso simplesmente começar da maneira que eu, tipo, vou me matricular na academia e vou começar a fazer atividade, não é? Me explica a importância desse acompanhamento e o que é que eu preciso fazer. Todo mundo que vai praticar atividade física precisa passar por um acompanhamento médico, no caso dos obesos, por exemplo, é uma coisa que você recomenda? Se você tem um sobrepeso, uma obesidade, o exercício ele tem que ser um coadjuvante muito importante nesse processo, né. Só que o momento que você tá, é que vai ajustar realmente que tipo de exercício você vai fazer, qual é a dose, qual é a intensidade. Por exemplo, você está no tratamento de obesidade e está numa fase de perda de peso, né. O que é mais importante aí? Você criar um exercício de alta intensidade? Não, porque você está em déficit calórico, você vai ter um estoque de energia disponível menor, né, você vai estar com o seu objetivo ali é realmente fazer com que o seu corpo, entre aspas, resgate energia de outras fontes da gordura, enfim, metabolize de forma diferente. O esporte, por exemplo, de alta intensidade exige que você tenha carboidrato, glicogênio e energia disponível mais fácil. Então, não é o momento, por exemplo, de querer fazer uma alta intensidade, fazer exercício que vai te colocar num patamar de um esforço muito grande, né. Então, se você está numa fase de perda de peso, eu pego muitos atletas que estão um pouquinho acima do peso, mas que já estão treinando, eu falo: "Ó, se você quer regularizar melhor o seu peso, primeiro diminua um pouquinho a intensidade, porque você não vai conseguir performar, né". Uma das coisas que a gente faz quando perde, peso e perde caloria, é perder nosso estoque de glicogênio que está dentro do músculo, que é a nossa reserva de energia para o esforço, por exemplo, né. Então você não vai conseguir performar muito bem. Então foque inicialmente nesse controle de peso, e aí o objetivo vão ser exercícios mais moderados, né, leves a moderados, e focar muito na parte da preservação da massa muscular. Então, às vezes é melhor colocar mais tempo num esforço que a gente chama de treinamento resistido, musculação, que vai estimular o músculo, para que você não perca essa massa muscular enquanto você está perdendo peso. E o exercício aeróbico, ele entra de certa forma mais secundariamente, mantendo o sistema cardiovascular, ajudando na circulação sanguínea, mantendo um certo condicionamento físico aeróbico, né? Isso também, mas não vai ser digamos assim, o foco principal daquele treinamento. Já na fase mais na frente, que você já tem um peso que estabilizou e você quer manter ele, aí eu digo que você tem que aumentar o volume de treino e intensidade, se você quiser ajudar de fato a manter aí uma rotina que você consegue comer um pouco melhor, entrar dentro de um nível mais, digamos assim, tranquilo no seu dia a dia. Então, existem estudos que mostram isso, que o controle de peso depende muito do volume de exercício que você consegue colocar na sua vida depois. Isso faz muita diferença. Tem até um reality show que fez esse tipo de desafio, digamos assim, né, acho que chamava Big Loser, que eles pegavam obesos, né, faziam um processo dentro da casa, quem perdesse mais peso ganhava aquela premiação e tal, só que eles ficaram acompanhando aquelas pessoas depois também do programa, né, e mostrou que aqueles que conseguiram manter, Esporte. quem conseguiu manter o peso foi quem teve o exercício de forma mais presente na sua vida. Virou um triatleta, virou um corredor, né, colocou um esporte, por exemplo, porque o esporte é uma coisa que motiva a atividade física, né, do que você ficar só fazendo alguma coisa por obrigação. Então quem achou um esporte, quem colocou esporte na vida e colocou o exercício como parte do seu dia a dia, conseguiu manter o peso melhor do que aquele que não fez isso, né. E aí eu botei Agora, se o esporte ele incentiva a performance, e aí em busca de performance você vai superando os seus limites, digamos assim. E aí cada vez que você ultrapassa uma zona ali confortável, de frequência cardíaca, de pressão alta, quando é que o esporte passa a ser um risco e eu preciso começar a me preocupar com casos de atletas que a gente vê pessoas que aparentemente são tão saudáveis, mas que fizeram uma prova de corrida ou de natação e tiveram mal súbito, e aí você fica: "Meu Deus, até que ponto então o esforço", como é que você enxerga isso? Aí dentro da medicina esportiva a gente gosta de chamar que o exercício é remédio, né. Assim, a sociedade de cardiologia também começou a adotar um pouquinho isso aí, mas a medicina esportiva adotou isso mais de forma sistemática, né, mostrando que o exercício tem benefícios diversos, né, cardiovasculares, de humor, etc. E aí quando fala de remédio, porque você pensa em remédio tem doses, né. Sim. Então como é que você orienta o exercício? Quantas vezes você faz, né, qual a intensidade, qual tipo de exercício, se vai ser muscular, se vai ser resistido. Então é interessante ter uma noção como é que você vai orientar aquela pessoa. E de fato, quando você começa, entre aspas, a passar muito da dose, né, existem algumas alterações que vão acontecendo. Algumas são benéficas e são remodelamentos que o corpo do atleta se lida muito bem e faz ele ser um pouco melhor do que a gente do dia a dia, né, Sim. e fazer os feitos que eles fazem de bater recordes. Mas quando passa um pouquinho disso aí, e a genética também interfere muito, começa a ter uma forma de remodelamento do coração, principalmente falando, né, que pode provocar arritmias, né. E aí você tem arritmias que podem ser elas entre aspas, benignas, mas que
não provocam sintomas naquele momento, né, com uma fibrilação atrial, por exemplo, que pode ter uma baixa resposta que ele não sente, mas que isso aí lá na frente pode ser um fator para ele de risco de AVC, né, fazer uma embolia por conta dessa fibrilação. Você pode desenvolver e tem estudos mostrando que aumento de calcificação coronariana por esse excesso de treinamento. A gente ainda tem uma dúvida se essa calcificação ela tem uma repercussão clínica de fato pior, né, e esses estudos estão mostrando isso, mas de fato acontece um aumento de cálcio nos vasos da coronária pelo excesso de treinamento, né. Então a gente meio que está colocando uma curva em J, assim, ou em U, né. Você não faz nada e não treina nada, você está num péssimo cenário. Você começou a treinar, saiu daquilo ali, você está num ótimo cenário. Começou a aumentar demais, você vai começar agora a lidar com talvez lesões, até mesmo lesões musculares, né, você treina demais, você sabe que o atleta que treina muito, que está se envolvendo com performance, ele tem lesões musculares, ele se coloca no cenário que ele está no limite, né. O atleta está sempre naquela corda bamba ali de um recorde e ao mesmo tempo de uma lesão, né. Então a gente não pode colocar o atleta necessariamente no pedestal do nosso dia a dia, né. O atleta realmente ele é uma pessoa que está ali, buscando o limite do corpo, né, então quem fica buscando o limite do corpo também mexe um pouquinho aí com os riscos, né. Exatamente, então é dose. Precisa Exatamente. E se você quer chegar a dose. buscar esses limites e realmente tentar testar o seu corpo, e isso é completamente factível, você tem que ter um acompanhamento mais regular. Tem que ver como é que o seu corpo está reagindo, cada pessoa vai ter um jeito diferente, né. Tem pessoas que eu percebi que com 2, 3 anos de triatlo já começou a remodelar o coração, já começou a aumentar ventrículo, aumentar átrio, né. Já começa a ficar com a frequência muito baixa, isso às vezes começa a interferir no sistema elétrico cardíaco. Então você precisa ter uma noção do que está acontecendo quando você bota uma sobrecarga dessa no exercício, não largar de mão e deixar ir treinando de qualquer jeito, é. Para isso vocês existem, não é, e a gente agradece. Então, para encerrar, eu quero que cada um aqui deixe uma mensagem dentro desses novos parâmetros, considerando que 12/8 não é mais tão tranquilo assim, o que que a gente pode fazer no dia a dia para que, de fato, a gente não chegue ao ponto de precisar tomar uma medicação, o que que a gente pode fazer na prática, no nosso dia a dia, que realmente vai melhorar a nossa saúde? Bom, eu acho que essa nova mudança no que significa hoje pré-hipertensão, que é uma pressão acima de 120 até 139 de sistólica e 80, 89 de diastólica, não necessita gerar alarde. Até porque todo mundo, todos os pacientes, hipertensos ou não, uma vez que eles fazem uma mudança no estilo de vida, eles só vão colher resultados positivos. Então, o objetivo das sociedades médicas é chamar atenção para isso, que uma mudança de estilo de vida em que você tem um controle adequado do peso, você tem uma ingesta baixa de sódio na alimentação, que você tem um sono regular, um combate ao estresse, pratique exercício regularmente, pelo menos 150 minutos de atividade moderada ou 75 minutos de atividade vigorosa por semana, isso vai impactar na qualidade de vida e na redução do risco cardiovascular. Na verdade, o paciente que tem uma pressão acima de 12/8, porém menor que 13/9, esse paciente só vai ser olhado com um pouquinho mais de cautela, com um pouquinho mais de cuidado, né, e chamado atenção para isso, que essa mudança comportamental vai fazer toda a diferença para o futuro dele, para que ele não desenvolva a hipertensão arterial, que é uma doença extremamente prevalente e que é um dos fatores de risco de maior importância para a ocorrência de eventos cardiovasculares. Perfeito. Acho que a mensagem que a gente tem que deixar é que você tem que ser proativo na busca pela sua saúde, né. Tome conta da sua saúde, vá atrás de melhorar seu estilo de vida, procure orientação médica profissional responsável, porque hoje infelizmente temos muitas informações aí, e até de alguns profissionais também de saúde que estão passando coisas erradas, né. Então procure se informar muito bem, se tiver dúvida consulte os órgãos principais, Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva, né. Tente os óculos oficiais que passam informações realmente reais, né, e, procure ser de fato, assim, tomar conta da sua saúde, isso que eu mais chamo com meus pacientes, né. A gente está aqui para orientar, para guiar, para mostrar o que está dando errado, né, mas se você não tomar as rédeas da sua saúde quanto antes, lá na frente essa conta vai chegar. Então acho que a proatividade, se você quer longevidade, se você quer ter uma equilíbrio no esporte ou na qualidade de vida no futuro, de funcionalidade, começa cedo, né. Quanto mais cedo você entender isso, quanto mais cedo você entender que esporte, exercício, dormir bem, se alimentar bem, realmente é o pilar de tudo, né. E o medicamento, o suplemento, ele vai estar ali entrando, vai, digamos, de auxiliar, né, infelizmente se já tiver algum problema, ele vai ser necessário, né. Mas eu acho que a base tem que estar bem solidificada e isso depende de você.
Muito bom. Esse é o recado aqui. É o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, precisa ser lembrado. A gente precisa cuidar da saúde, precisa ser realmente rememorado de todos esses cuidados. Este é o podcast do Hospital da Obesidade, onde você fica por dentro de assuntos relacionados a todo esse processo. E se você tiver sugestões de temas, você pode enviar para a gente. Lembrando que esse episódio está disponível aqui no canal do YouTube do Hospital da Obesidade, também nas redes sociais. Você pode se inscrever, compartilhar e interagir com a gente aqui com esse conteúdo. Muito obrigada a vocês dois. A gente se vê no próximo episódio. Até lá.